Bem, a paz de Deus, meus queridos irmãos. Então prestem atenção. O vídeo que você vai assistir, eu fiz há uns 3, 4 anos atrás, né? E ele trata do batismo salvífico da congregação cristã no Brasil. Tá? Por que eu fiz este vídeo, outros vídeos também a respeito do batismo? Tenho eu alguma coisa contra o batismo da congregação? Se é por imersão, por aspersão, se o batismo dos presbiterianos... Não é bem isso, sabe? Não é bem isso. É para chamar a sua atenção, para que você perceba, tá? Que o ministério da congregação está desviado das suas próprias doutrinas. Das suas próprias doutrinas. Eu falo isso desde o ano 2000, que eles não creem na Bíblia como a infalível, a inspiração plenária da Bíblia, como toda inspirada por Deus. Tá? E se ela não é toda inspirada por Deus, ela não serve como única e perfeita guia de fé e conduta. Entendeu? Porque pode ser que você está fazendo alguma coisa porque você viu escrito na Bíblia, mas aquilo é do homem e você está acreditando no erro. Pode ser que você está fazendo alguma coisa porque você leu escrito na Bíblia. E você está laborando no erro porque é do homem, não é de Deus, da parte de Deus. Entendeu? Essa mudança que fizeram no primeiro ponto de doutrina é apenas pegando uns 40 anos, que a Bíblia está na boca deles. A palavra de Deus está na boca deles, não está na Bíblia. A Bíblia então se tornou um livro de referência, usado para apenas conforme a conveniência deles para dar sustentação às suas pregações que são malucas. Eu não tinha como provar. Agora você pega o Inário número 5 e compara o primeiro ponto de doutrina com o que está escrito no Inário número 4, no número 3, número 2, número 1. Vai lá na Convenção de 1927. Entendeu? Eu digo, desde o ano 2000, que esses homens não acreditam na divindade de Jesus Cristo. Entendeu? Uma coisa que a Bíblia mostra com fartura. Tá? Com fartura de versos. Que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado que se fez homem. Se você tem dúvida a respeito, veja esse tópico nesse site aí, olha, onde eu trato da doutrina da Trindade. Eu não tinha como provar isso, sabe? Eu não tinha como provar isso. Mas agora eu tenho. Você veja aí, ó, o que fizeram com o segundo ponto de doutrina. Eles sacaram a palavra distintas, né, e trocaram o verbo haver pelo verbo estar. Então presta atenção, se liga. O verbo haver indica uma situação permanente, imutável. Então a personalidade de Deus é constituída de 3 pessoas distintas. Isso era na eternidade, agora é assim e será eternamente, porque é a personalidade de Deus, a personalidade dele é essa. Eles sacaram o verbo haver e substituíram pelo verbo estar. O verbo estar indica uma situação mutável, que pode mudar, uma situação que não é permanente. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, hoje você está doente, mas amanhã você está curado. Hoje você é empregado, mas amanhã você está empregado, amanhã você pode estar desempregado. Entendeu? Então veja, todo esse esforço de mudança, no primeiro ponto de doutrina e no segundo ponto de doutrina, é apenas para negar a divindade de Jesus Cristo. Entende? Só que para eles é uma coisa muito difícil eles mexerem no terceiro ponto de doutrina. Eles têm sede de mexer nesse terceiro ponto de doutrina. Mas eles não podem fazer isso. Por quê? Porque senão a Irmandade vai debandar todinha lá para o Ministério de Jandira. Que muda alguma coisa se a Irmandade fizer isso? Não muda nada.
Porque eles lá também, o Ministério de Jandira, estão envolvidos nos mesmos desvios doutrinários e nas mesmas crenças diabólicas. Dúvida, eles não, veja aí, eles estão se manifestando pela internet. Veja se eles se manifestam defendendo os pontos de doutrina. Eles não fazem isso não. Por quê? É farinha do mesmo saco. Entendeu? O negócio está feio. Então veja, eles não podem mexer no terceiro ponto de doutrina, mas o terceiro ponto de doutrina, para estes homens, é uma ofensa à crença deles. Entendeu? Por quê? Porque o terceiro ponto de doutrina diz que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que nele há duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Mas já perverteram o terceiro ponto de doutrina, o quinto ponto de doutrina. O quinto ponto de doutrina está pervertido já. Só falta botar no papel. Mas está na cara de quem quiser usar um pouco a inteligência. Você que está vendo esse vídeo, Deus te deu inteligência. É para usar, viu? É para usar essa inteligência. Não ser um estúpido manipulado por homens. O terceiro ponto de doutrina diz que a regeneração, ou o novo nascimento, só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Mas esses homens estão dizendo o quê? Que para se salvar, você precisa batizar na congregação. Não pode ser o batismo de outra igreja, não. Tem que ser o da congregação. Tem que ser um legítimo ministro da congregação cristã no Brasil. Tem que ter o DNA no sangue. O DNA lá do irmão Franciscão. Que é uma coisa assim, Franciscão batizou fulano, que fulano batizou Beltrano, Beltrano batizou Ciclano, que batizou outro e foi batizando, até chegar o atual ancião da congregação que batizou você. Senão você não vai entrar no céu, você não é salvo. O batismo é salvífico. Entende? Então isso é uma falsa pregação. Porque a nossa doutrina diz que a regeneração, o novo nascimento, só se alcança pela fé em Jesus Cristo. É isso que diz o quinto ponto de doutrina. Confira lá no seu inário. Se o batismo valesse para alguma coisa, o ponto de doutrina diria o seguinte: que a regeneramento só se alcança pela fé e o batismo em Jesus Cristo. Mas não diz nada disso. Então isso é invenção desses camaradas. O vídeo que você vai ver, eu estou mostrando esses absurdos, tá? Que o testemunho do irmão Franciscão não era esse. O testemunho dele não é nada disso que esses homens estão pregando. Entende? Então, desviaram-se do quinto ponto de doutrina, desviaram-se do ensino da igreja, da congregação cristã primitiva, e são sem vergonhas, mas tão sem vergonha esses homens, que perverteram até o testemunho do irmão Franciscão. O irmão Franciscão sustentou o testemunho dele até o ano de 1964, quando ele morreu. E a capa do testemunho dele é essa daí que você está vendo agora aí. Essa daí, olha. Veja a capa do testemunho do irmão Franciscão, que ele sustentou até 1964, que foi o ano da sua morte. Ele diz: resumo de uma ramificação da obra de Deus pelo Espírito Santo no século atual. Substituíram essa capa por essa aqui, ó, tá vendo? Essa daí agora. Após a morte do nosso irmão Franciscão, os homens perverteram o testemunho dele, substituindo
a capa que dizia que a congregação era uma ramificação da obra de Deus, substituíram por essa capa que diz que é o histórico da obra de Deus revelada pelo Espírito Santo no século passado. Quer dizer, deixou de ser uma ramificação para se tornar a obra de Deus. Isso feito, evidentemente, sem autorização. Então não é muita vigarice desses homens? É muita vigarice para enganar a Irmandade. Então o batismo é uma muleta para você caminhar no caminho de Jesus para entrar no céu. É uma muleta. Tem outras muletas também. Tem a muleta da firmeza e fidelidade, né? O que é isso? É a firmeza e fidelidade nos usos e costumes da congregação. É uma muleta. Jesus disse: eu sou o caminho, né? Eu sou o caminho, que é o caminho que nós devemos trilhar. Então você tem a muleta do batismo e você também tem a muleta da firmeza e fidelidade nos usos e costumes, que são não usar o bigodinho de rolar, não usar costeleta, não usar barbicho, não usar cabeleira, não usar camiseta regata, não usar bermuda. Entendeu? A mulher não pode cortar as pontas do cabelo, não pode usar uma blusa sem manga. Entendeu? Não pode rapar o pelo da perna, um monte de coisa que não vale nada para a nossa salvação. Entendeu? Então tem a muleta dos usos e costumes. Tem a muleta também de pertencer à congregação cristã no Brasil. Se você não pertencer à congregação do Brasil, cristã no Brasil, você não vai entrar. Só a congregação é que salva. Não é Jesus e o sangue na cruz. É a congregação que salva a alma. Entendeu? É a muleta. Entendeu? Pertencer à igreja é mais uma muleta. E tem a muleta também das boas obras, né? A muleta das boas obras, para caminhar no caminho do Senhor Jesus, para entrar no céu. Só que ninguém confessa a salvação. Ninguém é capaz de abrir sua boca e dizer: estou salvo por toda a eternidade. Entendeu? Por quê? Porque não é ensinado o valor e a suficiência daquele sangue derramado na cruz do Calvário para a salvação das nossas almas. Tá bom, tá bom. Mas veja o vídeo, veja o vídeo. Então, meus queridos, é o seguinte, eu só queria entender, sabe? Eu tenho uma dificuldade enorme de entender. Vocês mesmos estão vendo aí que eu não sou mesmo uma pessoa muito inteligente, sabe? Eu não consigo alcançar certas coisas. Eu solicito, então, a esse pessoal que está aí, se apresentando como verdadeiros, os únicos que Deus deixou na terra, aquela maravilha toda, entendeu? É que esse povo se dignasse a descer desse pedestal aqui, vir aqui para pertinho da gente aqui, os pequenininhos, né? Que nem eu, que não entende nada, não sabe nada, são umas coisas tontas que Deus deixou na terra, explicasse para nós. Aqui é o seguinte: o irmão Franciscon, né? Temos o testemunho do irmão Franciscon. Então, o nosso pessoal vai lá nos Estados Unidos, visita o túmulo do Franciscon, e da irmã Rosina, vem aqui pro Brasil e tal, e aí testemunha a Irmandade, Deus preparou, nós visitamos o túmulo do irmão Franciscon, da irmã Rosina, botamos flores, aquela coisa toda, né? Mas acontece o seguinte: deturparam o testemunho do homem, o título, deturparam o título e deturparam o testemunho também. Então veja, por causa do testemunho dele, não se acredita no batismo por aspersão. Diz que o batismo salva, mas ensina-se que o batismo de aspersão não vale. Não é certo por causa do testemunho do Franciscon. Não estou discutindo o mérito disso aí. É o seguinte. Então veja. E ainda acredito que para se salvar é preciso batizar. Bom, tudo bem, legal, hein?
Então veja, o irmão Franciscon foi batizado com aguinha na cabeça. Aí, certo? E em 1891, ele já confessava a sua salvação. Ele dizia que ele estava salvo. Você lê o testemunho dele lá, ele está falando que Deus fez ele saber a respeito do novo nascimento, da regeneração, que ele entendeu. Então como é que é? Se ele batizou por imersão, somente em 1903, 12 anos depois de ele confessar a sua salvação. Me explica para mim como é que é isso aí. Se o batismo por aspersão, aguinha na cabeça, não vale nada, né? E vocês dizem que para se salvar precisa ser batizado, então como é que ele confessa em 1891 que ele estava salvo? Leia lá, ó. Leia lá, não estou apresentando nada de novo para vocês aqui, ó. Tem novidade aqui, ó, histórico, hein? É o testemunho dele. Quero entender, explica para mim. Eu estou precisando de saber o que é isso. Ele também fala que a irmã Rosina, jovem, solteira, fora salvo lá também no meio dos presbiterianos, pelo batismo por aspersão. É o único batismo que ela conheceu ali, em 1892. No seu testemunho, o irmão Franciscon não fala que ela batizou por imersão. Eu estou imaginando que ela batizou quando ele batizou também por imersão. Se não foi no mesmo dia, foi um pouco depois, um pouco para frente. Bom, mas a gente pode com segurança afirmar que o Franciscon está dizendo que ela fora salva 11 anos antes, no mínimo, hein? 11 anos antes do seu batismo por imersão. Eu só estou querendo entender. Peço para eles encarecidamente para esses irmãos que são iluminados, essas maravilhas aí que estão pregando o batismo na dependência, o batismo como necessário para a salvação, que explique para mim. O Giuseppe Beretta, esse daí, batizou por aspersão, aguinha na cabeça, por aspersão lá no meio dos metodistas livres, em 1898. Aí migrou para o meio dos presbiterianos italianos. E lá o Franciscão falou para ele lá: o irmão Beretta, é o seguinte, nós fomos batizados tutti quanti com aguinha na cabeça. E não é assim, Beretta, tá errado, Beretta. Nós temos que batizar por imersão. Aí ele se convenceu disso. Nos primeiros dias dia 2 de setembro de 1903, ele se fez batizar, por um irmão de uma igreja lá, a Igreja dos Irmãos. E aí o irmão Franciscão falou: agora que você é batizado por imersão, você tem o know-how, você tem o copyright para me batizar. Então, Beretta, você me batiza por imersão, irmão Beretta, para eu também ter o copyright, o direito de batizar também as pessoas. E aí batizar. Mas o irmão Franciscon diz também que o irmão Beretta foi salvo lá para trás, sabe, em 1898, quer dizer, 5 anos antes, no meio dos metodistas livres. Bom, aí eu quero entender, me ajuda aí, gente. Então veja bem, quando eu falo para vocês que o que nós podemos entender no testemunho do irmão Franciscon
é que no seu batismo ele não está discutindo o mérito, a salvação da nossa alma, mas que o que Deus fez ele saber é que a forma do batismo com o qual ele fora batizado no meio dos presbiterianos é uma maneira errada. O que ele está dizendo é que o ritual, a execução está errada. Entendeu? É por isso que ele aceitou o rebatismo. A irmã Rosina deve ter rebatizado também. E o irmão Giuseppe Beretta também se fez batizar novamente. Por causa disso, não é por causa da salvação, porque o irmão Franciscão está declarando bem claro, está claro isso aí. Eles estavam salvos já há mais de 10 anos antes. Mas agora eu pergunto para vocês, o que é que faz você que está assistindo esse vídeo e que acredita que o batismo é preciso batizar para ser salvo? Onde você está tirando essas crenças? Franciscão não ensinou nada disso. Então como é que é? De onde vem essa doutrina?